Boa tarde, turma. Hoje falar um pouco de proteína. Proteína. Tem gente que mexeu com proteína é pior do que mexer com a mãe, né? Que é necessário, que é obrigatório, né? Que não vive sem e, meu Deus do céu, tem que comer carne. Tirando a parte que é o vício da carne, né? Tem gente que é viciada em carne, um vício mórbido mesmo, não fica sem. Aí já foi além, não tem nada a ver com precisa de proteína, é vício mesmo. Mas as proteínas são cadeias de aminoácidos. Aminoácidos são moléculas longas e complexas, têm 4 classificações, são bem complexas as proteínas, né? E elas têm sempre nitrogênio, é por isso que a gente respira o ar. Na respiração, 80% do ar que a gente respira é nitrogênio. Então daí vocês já podem perceber que, opa, olha a proteína aí, já pode transmutar do nitrogênio que a gente respira, com mais oxigênio, carbono, hidrogênio, está pronta a proteína dentro do corpo por transmutação. Mas o que eu queria falar é que proteína, pessoal, não é assim também como veio esse mito dos anos 60, 70 lá, com a dieta Atkins, né? Daí surgiu a dieta low carb. Tudo bem, é muito interessante a dieta low carb, concordo, aprovo e sigo. Mas será que as proteínas são tão necessárias nessa quantidade que o mundo come todos os dias, às vezes 2 vezes por dia? Será que essa quantidade não está sendo um excesso de proteína para o corpo? Bom, eu tenho alguns dados aqui, né? 80-10-10, 80... Esse título é do Dr. Graham, ele é um médico de atletas, tá? Ele trabalha com atletas, então ele não está trabalhando com qualquer um, com gente que precisa de proteína, inclusive, né, por causa do gasto. E ele escreveu um livro com 80% de frutas, é o que o ser humano precisa, assim da natureza do ser humano. As frutas já têm essa proporção, frutas e verduras, olha que interessante. Frutas, verduras e legumes já está nessa proporção. E o corpo também segue a natureza. E 10% de gordura e 10% de proteína, 10%. Tá? No máximo 12, 15, vai. Então, ele fala aqui, explica no capítulo 6, proteínas, máximo 10%, tá? Então, nós já comendo praticamente qualquer comida, todo alimento tem uma porcentagem de proteína. Vocês sabiam dessa? Uma folha de alface tem proteína, carboidrato e gordura. A questão é a proporção. Mas nas frutas e legumes já está em torno de 10% a quantidade de proteína. Então, se você comer frutas e legumes, você já está com seus 10% de proteína, tá certo? Não precisa mais que isso. E tem um detalhe importante que eu acho que pouca gente sabe, hein? Aí já é minha pesquisa profunda, né? A proteína é uma cadeia de aminoácidos complexa, é uma corrente assim, toda enrolada, né? E quando a gente come carne, não quer dizer que aquela carne que a gente está comendo vai diretamente, pessoal, atenção,
essa carne que desce aqui não vai diretamente para o músculo aqui. Não é assim, não é assim. Primeiro que a digestão começa no estômago, com ácido clorídrico, peptina, que vai tentar digerir aquela carne, né? Sintetizar, catabolizar. Depois, se conseguir digerir, vai para o intestino e ela é quebrada, pessoal. O aminoácido ele é quebrado de tal forma que para entrar na célula, ele já perdeu a característica de proteína, você está entendendo? Já não é mais, aquela molécula de proteína já foi desfeita. Então o que entra na célula são nutrientes, elementos, nitrogênio, potássio, cálcio, fósforo. E lá na célula, o comando, lá dentro da célula, conforme a vibração e a intenção da pessoa, vai distribuir aqueles nutrientes que conseguem entrar na célula, vai distribuir e formar para o corpo músculo, gordura, conforme a pessoa, tá? Não é o alimento que vai formar o corpo, é a pessoa que vai formar. Por isso não adianta se ela come gordura, a gordura pode ir para a barriga e não para o lugar certo que ela deveria ir. Por quê? Porque a pessoa está querendo se destruir. Ela está com má intenção, ela está desanimada, ela não está ligando para o corpo. Tem algum fator energético psíquico aí de dissonância que o corpo vai seguir aquele comando e vai dirigir aquela gordura para que a cabeça da pessoa quer. Da mesma forma, vai dirigir a proteína, vai formar a proteína conforme aquilo que a pessoa quer. Então é bem complexo, não é simples assim, tá? Então não tem essa necessidade de comer carne por causa de proteína. É um mito, uma falsa crença. O que eu não recomendo, em todo caso, são carnes processadas, né? Embutidas. Essas têm nitrito, nitrato. Não é legal. Evitar ao máximo, né? Linguiça, mortadela, salame, carnes embutidas, tá? Mas carne, em geral, tudo bem, se quer comer. Eu prefiro peixe, né? E fruta, mas não fruta como sobremesa. Atenção, hein? Fruta não é sobremesa. Não é. Fruta é refeição. Você quer fazer uma refeição de fruta? Seja bem-vindo. Bem-vindo, porque vai ser legal para o seu organismo. E proteína você pode conseguir em qualquer alimento, não precisa ser a carne. Você quer, gosta de carne? Eu gosto também. Pode comer carne, não tem problema. Desde que seja uma quantidade pequena, que o corpo consiga digerir, com aquelas regrinhas que eu falei dos erros alimentares, digeriu, amigo, tá tudo certo. Agora tem que ver a intenção da pessoa, se o corpo vai, as células vão direcionar aqueles micronutrientes para formar os macronutrientes que o corpo fica numa estética bacana, né? Porque a gente vê hoje, sinceramente, pessoas literalmente deformadas fisicamente, né? Com os nutrientes e macronutrientes indo totalmente para lugares malucos. Parece que segue o comando de uma pessoa que está confusa, está perdida, está bem até ignorante, né? E quando a ignorância prevalece na nutrição, na ignorância, o corpo vai fazer qualquer coisa, ele vai mandar a gordura para o lugar errado, porque ele não tem um conhecimento, uma orientação da vida da pessoa, tá certo? Então esse é importante com as proteínas, ok? Tchau!